Você já se perguntou se a felicidade precisa mesmo vir acompanhada de um relacionamento? Durante muito tempo, mulheres foram ensinadas a acreditar que a plenitude só chegaria com o casamento, filhos e uma vida construída a dois. Essa ideia foi repetida por décadas em filmes, músicas, novelas, conversas de família, como se fosse uma verdade absoluta. Mas será que ainda faz sentido? Hoje, em pleno século XXI, uma revolução silenciosa acontece nas grandes cidades do Brasil e do mundo. Cada vez mais mulheres estão escolhendo viver sozinhas. E mais, estão fazendo isso por vontade própria, com orgulho, paz e uma sensação poderosa de liberdade. Elas não estão esperando o par ideal para comprar um apartamento, mudar de país, abrir um negócio ou fazer uma viagem. Elas estão indo, sozinhas, e muito bem acompanhadas de si mesmas, mas nem sempre é fácil. A sociedade ainda se incomoda com mulheres que se bastam. A independência feminina continua sendo um ato de coragem, porque por trás de cada mulher que escolheu viver sozinha, existe também uma luta contra rótulos, julgamentos e um sistema que insiste em definir a felicidade feminina por padrões ultrapassados. Neste vídeo, vamos mergulhar na jornada dessas novas solteiras. Vamos entender por que elas estão redefinindo o que significa ter sucesso, ser feliz e viver uma vida plena, mesmo, ou principalmente, sem um homem ao lado. E você vai descobrir por que viver sozinha, longe de ser um sinal de fracasso, pode ser uma das escolhas mais poderosas de uma mulher. Porque o que vem pela frente não é solidão, é liberdade. Por trás do vai e vem apressado das metrópoles brasileiras, uma mudança profunda está em curso. E, curiosamente, ela não faz barulho. Em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, mulheres estão fazendo escolhas que, muito tempo, pareciam impensáveis. Elas estão morando sozinhas. E não por falta de opção, mas porque querem. Segundo o IBGE, entre 2012 e 2022, o número de mulheres que vivem sozinhas cresceu mais de 30%. Elas são, cada vez mais, as compradoras de imóveis, as responsáveis pelos aluguéis e pelas reformas. São profissionais independentes, que usam a liberdade da vida solo para construir uma rotina mais alinhada com seus desejos. Uma pesquisa recente do Datafolha revelou que 42% das mulheres brasileiras entre 25 e 45 anos preferem estar solteiras a viver um relacionamento insatisfatório. Esse dado por si só já diz muito. Essas mulheres estão rompendo não apenas com relacionamentos que não as representam, mas com toda uma estrutura cultural que, por séculos, condicionou o valor da mulher à presença de um marido. Elas são parte de uma revolução silenciosa, porque não saem às ruas com cartazes, mas se posicionam com escolhas diárias. Escolhem não se casar. Escolhem não ter filhos. Escolhem viajar sozinhas, jantar sozinhas, tomar decisões sozinhas, e estão mais felizes do que nunca. Juliana, 33 anos, é um exemplo vivo disso. Moradora de Curitiba, ela decidiu comprar um apartamento aos 29 anos. Disse não ao noivado, sim à sua liberdade. Eu tinha medo do julgamento. Mas hoje percebo que a maior conquista foi aprender a me ouvir. Conta. Histórias como a dela se repetem de norte a sul do país. Essa revolução não se anuncia com sirenes. Ela se revela nos detalhes. No silêncio confortável de uma casa só sua. No tempo livre preenchido com o que realmente importa. No direito de simplesmente ser. E, embora essa transformação esteja em pleno andamento, nem tudo são flores. A presença feminina na vida solo ainda causa desconforto, resistência e julgamentos. Afinal, mulheres que não seguem o script tradicional tendem a mexer com estruturas muito antigas. É aí que surge um dos maiores desafios dessas mulheres. O estigma. Porque mesmo felizes, realizadas e independentes, elas ainda enfrentam uma dúvida que a sociedade insiste em lançar sobre elas. Mas você não se sente sozinha? Essa pergunta, muitas vezes travestida de preocupação, carrega um julgamento implícito. Ela parte do pressuposto de que toda mulher deveria desejar a companhia de um parceiro. Mais do que isso, que estar só por escolha é sinônimo de fracasso, tristeza
ou desvio de rota. Por muito tempo, a solidão feminina foi vista como algo a ser evitado ou corrigido. Nas novelas, nas comédias românticas, nos almoços de domingo com a família, a mulher sozinha era sempre retratada como incompleta, amargurada ou esperando alguém. E quando essa espera não acontecia, era lida como teimosia, trauma ou arrogância. O estigma da solidão feminina não é apenas cultural, é emocional, social e muitas vezes cruel. Enquanto o homem solteiro de 40 anos é chamado de bon vivant, a mulher na mesma condição é vista como encalhada. Uma disparidade que revela muito mais sobre os preconceitos da sociedade do que sobre as escolhas individuais. Mas existe uma diferença essencial que muitas vezes passa despercebida. Solidão não é o mesmo que solitude. A solidão é ausência, é carência. É um vazio que dói. A solitude, por outro lado, é presença. É o encontro consigo mesma, é tempo de qualidade. É espaço de silêncio criativo. É a liberdade de se escutar sem interferência externa. Como disse Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é exatamente isso que muitas mulheres estão fazendo, despertando. Ao invés de se submeterem a relacionamentos por medo da solidão, estão escolhendo relações consigo mesmas, mais saudáveis, mais sinceras, mais completas. Ainda assim, os rótulos insistem em surgir. Afinal, desafiar o que sempre foi considerado normal é por si só um ato de resistência. E enquanto elas buscam paz em suas próprias companhias, a ciência também começa a lançar luz sobre esse fenômeno. Porque talvez não seja apenas uma percepção subjetiva. Talvez as mulheres que vivem sozinhas estejam mesmo mais felizes. Se a experiência de milhares de mulheres já revela satisfação, liberdade e bem-estar ao viverem sozinhas, a ciência também tem algo a dizer. E os dados confirmam aquilo que tantas já sentem na prática. Sim, mulheres solteiras podem ser, e muitas vezes são, mais felizes. Um estudo conduzido pelo renomado pesquisador britânico Paul Dolan, da London School of Economics, causou polêmica ao afirmar que o grupo mais feliz da sociedade moderna é o de mulheres solteiras e sem filhos. Dolan analisou extensos dados populacionais e concluiu que essas mulheres apresentam níveis mais altos de bem-estar, menos estresse e mais longevidade. Se você é um homem, provavelmente se beneficia do casamento. Se é mulher, talvez não, afirmou ele. Outras pesquisas reforçam esse cenário. O relatório Well-Being and Relationships, do Instituto de Estudos da Família, revelou que muitas mulheres solteiras relatam maior autonomia emocional, tempo de qualidade com amigas, mais foco em si mesmas e menos sobrecarga mental. Sem precisar atender expectativas de um parceiro ou sustentar dinâmicas desgastantes, elas conseguem investir mais na própria saúde física, emocional e até espiritual. Isso também aparece na sexualidade. Segundo um levantamento da Universidade de Michigan, mulheres solteiras relataram mais liberdade para explorar seus desejos sem vergonha, além de menos pressão por desempenho ou obrigação. É claro, isso não significa que relacionamentos sejam vilões, mas sugere algo importante. Estar em um relacionamento não é necessariamente o caminho mais curto para a felicidade, especialmente para as mulheres, que historicamente carregaram o peso emocional e prático de sustentar casamentos disfuncionais. Verdadeira felicidade, apontam esses estudos, parece vir de algo mais profundo. A capacidade de fazer escolhas coerentes com seus próprios valores, desejos e limites. E nesse sentido, a solteirice deixa de ser um vazio a ser preenchido e passa a ser um espaço fértil de crescimento. Assim, o que a ciência revela apenas confirma o que muitas já intuíam. A ausência de um parceiro não é sinônimo de ausência de alegria. Pelo contrário, a liberdade de viver sob os próprios termos pode ser, para muitas, o ingrediente essencial da felicidade. E é justamente essa liberdade que se manifesta de forma intensa em outras áreas da vida, como a carreira, o consumo e o estilo de vida. Quando uma mulher conquista a liberdade de viver sozinha,
Não é apenas seu estado civil que muda, toda a sua relação com o mundo se transforma. Essa independência transborda para a forma como ela trabalha, consome, se cuida e planeja o futuro. A chamada economia do eu cresce a cada ano, impulsionada especialmente por mulheres que vivem sozinhas. São elas que mais investem em cursos, viagens, autocuidado e saúde mental. Segundo uma pesquisa da Nielsen, mulheres solteiras gastam, proporcionalmente, mais com desenvolvimento pessoal do que qualquer outro grupo demográfico. Isso não é coincidência. Sem a obrigação de dividir recursos ou decisões com um parceiro, muitas tomam as rédeas da própria vida financeira e emocional. Na carreira, o impacto é visível. Sem a dupla jornada doméstica imposta em muitos casamentos, essas mulheres dedicam-se mais aos seus projetos profissionais. Muitas empreendem, mudam de área, voltam a estudar, ou até se mudam de cidade ou país. Decisões que, muitas vezes, seriam mais complexas em um relacionamento tradicional. Fernanda, 37 anos, é consultora de TI e decidiu tirar um sabático de 6 meses para viajar sozinha pela América Latina. Foi a melhor coisa que fiz por mim. Planejei tudo sozinha, sem precisar negociar com ninguém. Meu tempo, minhas regras, conta. Histórias como a dela mostram como o tempo, esse ativo tão precioso, é um dos grandes ganhos da vida solo. Mais do que liberdade, há um senso profundo de presença. Viver sozinha permite que essas mulheres cultivem uma rotina sob medida. Acordar na hora que quiserem, comer o que desejam, organizar o dia com base em suas prioridades. Tudo isso sem a necessidade de adaptar constantemente suas vontades à de outra pessoa. E não se trata de egoísmo. Trata-se de autonomia. De parar de se anular em nome de expectativas externas. De viver de dentro para fora. Essa autonomia, no entanto, também tem um custo. Em um mundo ainda acostumado a mulheres dependentes ou subordinadas, a liberdade feminina incomoda. E com frequência o que vemos não é admiração, mas resistência, ou pior, pressão velada para que ela volte ao lugar. E é aí que surge uma nova questão. Por que a liberdade de uma mulher incomoda tanto os outros? Não basta ser livre. É preciso também suportar o incômodo que essa liberdade provoca nos outros. Porque quando uma mulher decide viver sozinha, sem filhos, sem parceiro, e ainda assim se mostra feliz, segura e realizada, ela se torna, para muitos, uma ameaça ao status quo. Essa ameaça não é direta. Ela é sutil, quase silenciosa, como um incômodo que não se pode nomear. Surge nas piadas disfarçadas de preocupação. Mas você não pensa em formar uma família? Vai ficar sozinha para sempre? Não sente falta de alguém para dividir a vida? À primeira vista parecem apenas frases inofensivas, mas no fundo carregam um recado. Volte ao seu lugar. E qual seria esse lugar? O de cuidadora, de esposa, de mulher completa. Ainda existe, mesmo que camuflada, uma expectativa social de que a mulher sirva, cuide, esteja à disposição. Quando ela rompe com esse papel e se coloca como protagonista da própria história, há quem a enxergue como arrogante, fria ou egoísta. Essa pressão não vem apenas de homens. Muitas vezes parte da própria família, de amigas, de colegas, gente que repete o modelo tradicional porque nunca teve a chance de questioná-lo. E a mulher livre se torna um espelho desconfortável. Ela mostra que outras formas de viver são possíveis. Mas essa pressão, mesmo quando silenciosa, cansa. E cobra seu preço. É preciso força emocional para não duvidar de si, para seguir firme nas escolhas e para continuar acreditando que o caminho solitário, às vezes, é o mais verdadeiro. Ainda assim, viver sozinha não é um conto de fadas. Existem desafios reais, e é sobre eles que precisamos falar agora, sem romantizar, mas também sem cair no discurso do medo. Sim, a liberdade tem um custo, e viver sozinha, apesar de tantas conquistas, traz desafios reais que não devem ser ignorados. Existe o silêncio que às vezes pesa, a ausência de alguém com quem dividir uma conquista no fim do dia, as tarefas domésticas que não têm com quem ser compartilhadas,
as decisões importantes que precisam ser tomadas sozinha, sem um ombro automático ao lado. E talvez o mais delicado, a ausência de um sistema de apoio claro. Quando se é solteira, muitas vezes as pessoas presumem que você dá conta de tudo. Mas isso não significa que não haja dias difíceis, noites longas, medos internos. É por isso que construir uma rede de apoio é tão importante. Amigos verdadeiros, familiares acolhedores, grupos de interesse, comunidades locais ou online. Tudo isso ajuda a criar vínculos que não dependem de laços românticos. Além disso, práticas como a terapia, a meditação, o journaling e até hobbies criativos funcionam como ferramentas poderosas de fortalecimento emocional. Viver sozinha é um exercício contínuo de autoconhecimento e autorresponsabilidade. E quanto mais você se conhece, mais entende que a sua própria companhia pode ser suficiente e até deliciosa. Os desafios existem, mas eles não diminuem o valor dessa escolha. Pelo contrário, tornam essa jornada ainda mais rica. Porque uma mulher que enfrenta o mundo de cabeça erguida por si mesma não apenas vive, ela lidera. E talvez, no fim das contas, seja isso que desenha o novo caminho. Um futuro feminino mais livre, plural e potente. O que estamos testemunhando hoje é mais do que uma mudança de comportamento individual. É um redesenho coletivo. As mulheres que escolhem viver sozinhas não estão apenas escrevendo novas histórias pessoais. Elas estão ajudando a escrever um novo capítulo na forma como a sociedade enxerga o feminino. Essa transformação impacta tudo. A economia, o mercado de trabalho, o urbanismo, a forma de consumir, de morar, de cuidar. Cidades já começam a se adaptar a novos arranjos sociais, com apartamentos menores, espaços de convivência coletiva, serviços sob demanda pensados para quem vive só e com liberdade. Além disso, surgem movimentos que reforçam a ideia de autonomia como escolha legítima. Termos como child-free, livre de filhos, ou NOMO, not mother, já são reconhecidos por mulheres que optaram conscientemente por não seguir o roteiro tradicional da maternidade. São vozes que não gritam para impor modelos, mas para defender o direito de não segui-los. O futuro não é sobre um único jeito certo de viver, é sobre múltiplas possibilidades. Ser casada, solteira, mãe, não mãe, viver sozinha ou acompanhada. Tudo isso precisa caber dentro do mesmo respeito. A verdadeira revolução está justamente aí, na liberdade de escolha. E a mulher que vive sozinha hoje por vontade própria, abre portas para que outras façam o mesmo amanhã. Ela não rompe apenas com padrões, ela constrói novas referências, porque, quando uma mulher se basta, o mundo muda. E isso não é uma moda passageira. É uma direção. Ser solteira não é ausência de amor, é presença de si mesma. É escolher com consciência, viver com verdade e ocupar o próprio espaço sem culpa. É transformar a solidão imposta em solitude desejada. Se viver sozinha já foi visto como fracasso, hoje é, para muitas, a forma mais autêntica de liberdade. Então, se você está nessa jornada, ou considerando começar, saiba, não há nada de errado em se bastar. E se esse vídeo falou com você, compartilhe. Alguém que você ama pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje.